Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Por Dentro da Pós. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, Grupo Referência em Educação à Distância no Brasil. Eu sou a professora Aline e é um prazer estar aqui com vocês, a primeira participação desse ano, podendo aqui trazer meu convidado, hoje professor Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Que ótimo, então é bom saber, que a gente tem parceiros que têm muita competência, muito conhecimento, para vir aqui compartilhar essas informações, trazer conhecimento, trazer informação para o nosso ouvinte, para o nosso aluno. O professor Daniel, ele é economista? Isso mesmo. Então, gente, a temática já fala que falaremos de números hoje, né? O professor Daniel é economista, coordenador de cursos da área de gestão financeira na graduação do Grupo Ninter, doutorando também, né, professor Daniel? Também. Doutorando. Sofredor. Sofredor. Na verdade, nem sofredor mais tanto, né? Porque aquela coisa de créditos e tudo que a gente tem que fazer já passou. Já resolvi. Agora é só a tese. Só a tese, só. Bem fácil. Bem fácil. Mas, então vejam que conhecimento ele tem bastante, para compartilhar conosco. E a nossa temática de hoje, o convite do professor Daniel foi na seguinte temática: acertando as contas da empresa. E a pergunta que fica é, professor Daniel, você consegue acertar as contas da empresa? Olha, Aline, você sabe difícil, que eu consigo sim, né? Eu consigo acertar as contas da empresa porque eu já fui empresário. Quando eu estava estudando economia, eu era também empresário, né? Eu passei por esse mercado e eu sei a importância que tem você trabalhar as questões financeiras da empresa. E olha, antes de me formar em economia, e até quando me formei, eu não era nenhum especialista em finanças. Eu não estou dizendo que você tem que ser um especialista, mas as coisas são tão óbvias, assim, são tão cuidadosas, que se você não tiver algum critério para trabalhar essas questões na sua empresa, você afunda. E é assim, pequeno, médio, grande, não importa. Noção e controle, de alguma forma, o empresário tem que ter. Então, era aí que eu ia começar a nossa conversa. Veja, o professor Daniel já nos trouxe a primeira resposta positiva. Sim, ele consegue. Com certeza. A segunda, que foi uma surpresa para nós, é que ele já foi empreendedor. Então, a gente traz aqui várias variáveis que podem completar a informação e o conhecimento que você tem para nós. Mas vamos pensar assim, Daniel. Nós que já atuamos com professores do curso de administração, agora estamos em áreas diferentes, dentro da Uninter mesmo, mas temos sim sempre alunos nesse campo da gestão. Sim. Nós mesmos, ali na pós-graduação, temos um curso que é muito interessante para os alunos, que é de gestão empresarial. E um curso com muito boa aceitação e boa demanda. Então vamos pegar aqui, eu tenho todo esse perfil de empreendedor. E tenho aderência. Vou pegar o exemplo mais comum, que é comida. Eu gosto de cozinhar, eu faço minhas comidas, quero abrir uma empresa. Deixando a questão do processo ou da receita de lado, financeiramente, qual que seria a sua primeira dica? Opa, quero abrir uma empresa, e agora? Tenho lá meus troquinhos, vou abrir minha empresa. Começo colocando na minha conta, crio um CNPJ, separo as contas, como é que funciona? Você sabe que tem alguns segredos assim de família, né? É que toda vez que você vai fazer algum tipo de projeto de vida, você tem que colocar numa planilha. E planilha não precisa ser uma planilha eletrônica, pode ser um pedaço de papel, um bloquinho, né? Como os nossos pais, nossos avós faziam. Então é muito importante você planificar esses detalhes. Por exemplo, eu sei fazer alimentos, eu sei fazer bolos e pães, entre outras coisas. Então eu vou montar uma empresa, uma doceria ou uma panificadora, seja o que for. Saber fazer tudo aquilo não é só tudo que você tem que saber. Você vai precisar de fornecedores, você vai precisar de funcionários, talvez, ou talvez não, tão cedo, né? Vai precisar de embalagens, vai precisar de matéria-prima, né? E tudo isso você vai ter que calcular, vai ter que tirar a ideia de quanto vai gastar. E a coisa assim financeira vai aonde? Vai desde o momento do fornecedor que você vai tratar, que vai te dar prazo de entrega, que vai te dar preço, né, e qualidade.
E depois, quando você vai para a operação, você tem que saber o tamanho da sua cozinha, a capacidade que ela tem daquilo que todos os instrumentos que você tem de produzir. Porque não adianta você comprar 50 quilos de açúcar, se você, com esses 50 quilos de açúcar, você não consegue produzir, por exemplo, por 2 semanas. Né? Você vai ficar com ele lá 3 meses, com aquele saco de 50 quilos. Então, tudo isso você vai ter que dimensionar. Uma vez que você dimensionou e botou isso num projeto, aí você sabe quanto você vai gastar, se você pode gastar ou não. O que a gente nunca sabe é quanto vai ganhar. Então, Daniel, aí você trouxe para nós uma abordagem muito mais ampla, né? Porque quando a gente pensa assim, vamos trazer esse contexto para o pequeno empreendedor, né? Eu quero montar uma empresa, eu tenho um sonho, eu tenho algum conhecimento, né? Eu quero me libertar, sei lá, quero ter autonomia do meu horário e tudo mais. Então, veja que interessante. Não é só a questão financeira. Você trouxe para nós, dentro dessa questão financeira, toda uma visão global do custo da organização. Isso mesmo. Quer dizer, a minha avó pode saber fazer o melhor bolo, eu vou puxar aqui para o meu lado, né? Seja germânico, seja polonês, né? Aquele bolo tradicional tal. Se eu não souber quanto vai de matéria-prima, quanto vai de tempo de produção, qual é o espaço que eu tenho para produzir? Vou conseguir produzir sozinha? Tenho os equipamentos necessários na cozinha, né? Vamos trabalhar de modo bem simples, sei lá, uma batedeira, liquidificador, forno, o que for, trazendo aqui exemplos bem simples, né? Se eu não souber quantificar e colocar o custo em tudo isso, eu nem vou saber quanto vai me custar esse produto. É isso mesmo? Exatamente. Porque você vai pensar, por exemplo, eu tenho lá, eu resolvi que eu vou trabalhar 8 horas por dia. E aí eu tenho fogão, eu tenho todos esses equipamentos, aí eu calculo. Bom, eu consigo deixar um bolo prontinho em 1 hora. Um bolo em 1 hora. Será que eu consigo fazer 2? Dá para fazer 2 ao mesmo tempo. Então, se você parar para pensar, você vai conseguir fazer 16 bolos por dia. É suficiente para você ganhar dinheiro? Para mim é suficiente, dá para fazer uma boa renda e tudo isso você calcula. A minha vizinha diz que paga no meu bolo R$40, né? Então eu vou conseguir fazer 2 bolos a cada hora, né? No caso vão dar 16 bolos por dia. Eu vou conseguir vender pelo menos 10 desses bolos a R$40. Então eu vou ganhar R$400 por dia e durante lá 20 dias, porque fim de semana, digamos que eu não venda, ou só fim de semana, talvez, né? Então eu vou ter lá no final R$8.000 de receita por mês. Ótimo, 8 mil dá muito bem para eu ganhar, para eu viver. Dá para você viver, mas quanto custa de matéria-prima para você fazer esse bolo, né? Sim. Esses 16 bolos que você produziu, quanto que foi de matéria-prima? Quanto que você gastou de luz, água, gás? Fora o seu tempo que você desperdiçou ali, né? Em preparando tudo isso. Tudo isso você tem que anotar no papel. Então, finanças é observar os detalhes e anotar. Você sabe que se você chegar para sua avó e falar assim, vovó, vamos fazer bolo? Vamos. Vou levar esses fermentos aqui. Ela vai olhar para você e dizer assim, não, Aline, não precisa tanto fermento. Isso que você está levando é para fazer bolo por uns 3 meses. Leve bem menos. Ela já tem a noção de que aquilo vai ser um desperdício e é dinheiro jogado fora. E o desperdício, ele também faz parte daquilo que você não conseguiu transformar em lucro, que é o que você almeja, né? Isso é bem interessante, né, Daniel? Porque os nossos avós, os mais experientes, eles no olho já sabem se vai dar certo, não vai, se vai dar prejuízo e tudo mais, né? Essa questão do lucro que você colocou, isso é uma coisa interessante também, que dá para a gente trazer para reflexão. De um hobby, eu gosto de fazer bolo. Até eu ganhar dinheiro, é uma longa distância, né? Exatamente. Porque eu gosto de fazer bolo. Joia. No âmbito pessoal eu gosto. Mas daí, para eu conseguir ganhar dinheiro com o bolo, será que tem essa relação? Muitas vezes as pessoas confundem isso. O meu hobby, que eu acho que vai virar dinheiro, vai virar retorno financeiro. Pela sua experiência, como é que funciona isso? Quando é hobby, é engraçado, porque quando é hobby é uma coisa divertida que você faz, né? Isso, que eu ia chegar contigo. E você faz com prazer. E provavelmente você já tem tudo aquilo que você ia planejar antes, já tem à mão, que é a experiência e o material,
né? E a noção de matéria-prima. Você só tem que acertar o quê? A quantidade que você vai estocar, por causa da quantidade que você vai vender, a dimensionar a quantidade que você pode produzir e também ver novos conceitos de matéria-prima, novos fornecedores de melhor qualidade, com entrega melhor e até mais barato, óbvio, né? Quando você vai começar do zero, eu gostava de fazer na casa da minha mãe, mas é a casa da minha mãe. Agora, na minha casa, eu preciso comprar os equipamentos. Então, quando você vai montar uma empresa e fazer ela funcionar, você tem que começar pelo óbvio, né? Eu vou gastar, digamos, em material para construir a minha área de produção. Vou gastar, digamos, uns 10 mil reais. 10 mil reais está lá no papel. Então, você não vai gastar. Veja que você vai pegar 10 mil reais e vai transformar em ativos, em coisas que você vai usar por muitos e muitos anos. Então, são suas. São coisas assim que, elas não serviram para nada, você pega e vende e pega o dinheiro de volta. Não exatamente o dinheiro que você pagou, mas alguma coisa você recebe. Então, essa noção você tem que ter, o que é patrimônio e o que é despesa. E o que é matéria-prima. Vamos lá, então, aproveitar essa tua chamada. Isso. Na brincadeira do nosso bolo aqui, que a gente está abrindo uma confeitaria, né, Daniel? Isso. Você percebeu que a gente está aqui pensando no café logo. Estou com fome. Estamos com fome logo. Então, o que é despesa, o que é matéria-prima e o que é investimento? Investimento é tudo aquilo que você compra de equipamento. O liquidificador, o fogão, a geladeira, os armários, tudo aquilo que você vai comprar, ou melhor, vai trocar o dinheiro por algo que você vai possuir. Isso é investimento, né? Por que ele chama de investimento? Porque é algo que você vai ter que desembolsar, um dinheiro que talvez você não tenha, que você tenha que emprestar de banco ou de alguém, mas que vai se transformar num patrimônio que vai permanecer no seu lugar, no lugar. Ainda como, não digo como investimento, mas também parte dele é a matéria-prima. Porque a matéria-prima que você compra, o açúcar, a massa, a farinha, né, o chocolate, tudo que você compra, que você vai estocar, você vai transformar num produto final, né? Então é algo que você comprou, que você vai transformar e vai vender, né? Então esses dois são os mais importantes. Agora vem as despesas, por quê? Porque você vai, também faz parte como matéria-prima, por exemplo, o gás, né? Em alguns casos a energia elétrica, porque você usa forno elétrico, entre outras coisas. Só que algumas despesas, por exemplo, na minha cozinha de casa não cabe. Eu tive que alugar um lugar para fazer isso. Então, o aluguel que você está pagando já é uma despesa. Sim. Ou seja, não interessa se você está produzindo ou não. Se você está vendendo, você está pagando aluguel. Por isso que a gente chama de despesa, porque é algo que você fica constantemente pagando. Aquilo que faz parte da tua produção é matéria-prima. Matéria-prima. Né? Ou custos de produção, como a gente pode chamar, que é o caso da energia que você gasta tanto com gás quanto com energia elétrica. E daí, depois que você calculou tudo isso, já tem o investimento, já tem a matéria-prima, já tem as despesas. Agora o que você vai ter é a receita. Então, digamos que você vende tudo aquilo que você produziu. É um dinheiro que você vai pegar e vai usar para quê? Para pagar tudo aquilo que serviu de matéria-prima, para pagar aquela parte do empréstimo que você imobilizou. E por isso que a gente diz assim, esse capital que eu investi vai ter um retorno daqui a alguns anos. Como assim retorno? Retorno é o dinheiro que vai entrando, o lucro, em vez de você botar no bolso, você vai pagar justamente para quem te emprestou o dinheiro, né? Para o seu credor. E até você terminar de pagar ele, você não vai receber ele de volta. Quem sabe, assim, quem compra carro sabe, né? Tipo, quando eu vou comprar um carro, dei uma entrada pela metade e a outra metade eu estou pagando lá em 20 prestações. Quando passar a 20ª prestação, que você diz assim, é meu. É meu. É a mesma coisa de você montar a tua panificadora, a tua confeitaria. E então você tem todo esse dinheiro que você tem que colocar no papel, né? E tem que anotar cada detalhe desse e pensar nesse processo. E algumas dessas experiências aparecem depois. Mas você sabe que essa é a parte fácil, né, Aline? Em qualquer lugar que você pesquisar, por exemplo, você vai encontrar essas dicas daquilo que você tem que anotar, o que faz parte do teu conteúdo. Eu acho que esse primeiro controle que você apresentou para a gente, Daniel, é fundamental. Né? Ter um mapa muito claro do que você está gastando, como é que você está investindo, se você está tendo de capital próprio para investir, se você está buscando capital de terceiros, quanto será esse juro, porque não existe almoço de graça, se alguém te der dinheiro, quanto que a pessoa está cobrando. Então, ter essa visão geral, ela facilita sensivelmente o teu início de empreitada, podemos dizer assim. É verdade, de qualquer um que você vai pegar dinheiro, pode ser do sogro, da sogra, do pai, da mãe, não importa. Esse dinheiro tem um custo para eles
E ele tem que repassar para você e vai ficar para você. Por menor que sejam os juros que você está pagando para quem é o seu credor, você tem que pagar ele, porque é o dinheiro que ele está investindo em você, né? Mas tudo bem, essa é a parte fácil. A parte difícil, Aline, e que eu como consultor, eu vi em grandes empresas, em médias empresas, e que são as coisas mais absurdas que você pode imaginar. É o empresário, quando chama o consultor, ele está completamente perdido. Porque ele chegou e perguntou assim, lá para a contabilidade, por que a gente está cheio de buraco e eu olho para esses relatórios e não vejo nada? Mas está tudo lá. Se você perguntar para o contador, estão todos eles lá, detalhados. Mas o que formaram aqueles relatórios, aqueles razonetes, aqueles demonstrativos, foi o dia a dia, o cotidiano. Por isso que eu te disse que a mão do empresário, do dono da empresa, nas finanças o olho dele é muito importante nisso, né? Saber os detalhes que estão acontecendo. Se o volume é muito grande, ele precisa de um especialista, então ele tem que colocar alguém de confiança para isso, né? Mas essas informações são detalhadas. Não existe informação financeira difícil, Aline. É tipo assim, não, essas coisas aí de finanças eu não entendo. Besteira. Se você olhar talvez para algumas questões técnicas da contabilidade, pode ser realmente que você não entenda. Por quê? Porque ela é minuciosa, ela é cuidadosa, e ela usa termos técnicos justamente para deixar a coisa equilibrada, né? Ela não é para leigo simplesmente, mas ela te traz a clareza das coisas. Mas para você que precisa do dia a dia, é muito importante você prestar atenção no fluxo de caixa da empresa. Onde entra e onde sai. Exatamente. Então, todo o dinheiro que você, desde pagamento de fornecedores e credores, até recebimento de qualquer outro tipo de valor. Quando, por exemplo, eu vou trabalhar em empresas em que tem um buraco lá que ninguém sabe de onde acontece, eu vou direto no fluxo de caixa da empresa. Então, eu vou lá naqueles detalhes assim que o cara foi lá e fez uma compra, jogando lá para um centro de custo, que ele chama, que também vira uma conta da contabilidade. Um centro de custo é uma divisão, por exemplo, a área de produção é um centro de custo, a área de despesas é outro custo, a área de funcionários é outro, RH. Então o cara coloca lá no centro de produção, compra de pastilhas de freio. Isso, quando você coloca isso dentro de um volume de dados, pensa aí, tipo, você pega numa média empresa que passa de 1 milhão de dados, você não vai encontrar isso nunca, né? Porque você não está acompanhando. E quando você for procurar o buraco, você não encontra. E aí você fica se perguntando, o que está fazendo pastilha de freio na minha linha de produção que eu produzo bolo? Então, esses furos que aparecem lá no fluxo de caixa, que você não está olhando o tempo todo, é que pegam você pelo calcanhar, que pegam você justamente na hora que você não precisa. A gente tem uma pergunta, mas eu vou só chamar essa pergunta, mas você me responde ela depois do intervalo, professor Daniel. Será que acontece muito uma mistura de dinheiro do dono da empresa com da empresa? Do tipo, para quem foi essa pastilha? Foi para o carro do dono? Foi para o carro do filho? Foi para alguma situação diferente? Pessoal, só mais um pouquinho que a gente já volta aí. Fique com a gente que o professor Daniel já responde essa pergunta. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadol. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara
maneira de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Vem conquistar seu emprego, vem pro Uninter. Com menos de R$5 por dia, você faz a melhor graduação à distância do Brasil e se destaca no mercado de trabalho. Vem conquistar seu emprego, vem pro Uninter. E quem já é formado, pode fazer 2 pós-graduações à distância por apenas R$99 mensais o curso todo. Vem conquistar seu emprego, vem pro Uninter. Transforme logo a sua história. Inscreva-se já. Uninter.com. Olá, voltamos então à segunda parte da nossa conversa com o professor Daniel, que está falando sobre a temática Ajustando as Contas. O professor Daniel, ele é economista, coordenador dos cursos de graduação de gestão financeira, entre outros, e a gente estava conversando aqui com a experiência dele sobre a questão das contas, como identificar o custo de uma organização, o custo de uma produção, seja para quem está começando um negócio, seja para você que já tem um negócio. E aí a gente terminou, professor Daniel, o primeiro bloco falando sobre a compra de uma pastilha na fabricação de bolos. E a brincadeira entre nós, com um fundo de verdade, podemos dizer assim, puxa, se nessa distribuição de contas da organização foi identificado a compra de uma pastilha, vamos supor pastilha de freio, dentro do custo da produção, da conta de custos da produção de bolo. De quem era essa pastilha? Temos que chamar o Sherlock Holmes, ponto 1. De quem era essa pastilha? Para qual carro era essa pastilha de freio? Puxa, mas a empresa nem carro tem ainda. Para quem que é essa pastilha de freio? O que é pior. O que é pior. E a brincadeira, que nós estamos trazendo dessa forma um pouco descontraída, é que em muitas situações há uma mistura de contas do que é pessoal do empreendedor e as contas da organização, da empresa. Como é que funciona, pela sua experiência, o que você já viu, o que você recomenda, para quem está querendo montar uma organização ou está sentindo, às vezes a pessoa tem uma empresa e diz, mas onde é que está o furo da minha empresa? Será que eu estou misturando alguma coisa e não estou observando? Olha, para começar, você tem que ter princípios para você trabalhar numa empresa, Você construir uma empresa. Misturar as contas pessoais com a da empresa, nem pensar, Aline, nem pensar nunca. A minha empresa é pequena, eu ainda posso fazer isso, não, você não pode fazer isso nunca. Aquilo que é da empresa pertence a ela. Tudo aquilo que sobrar dela é lucro, você pode reinvestir nela, você pode botar no teu bolso e pagar suas contas, seus boletos, se você quiser. Mas misturar nunca. Quando você permite que aconteça isso, muitas outras coisas você vai permitir. Por exemplo, a pastilha de freio não foi o pai, não foi a mãe, foi o filho, e ele esqueceu de avisar. Que era, inclusive, que ele tinha comprado a pastilha de freio para um amigo dele, que ele é pagado para ele depois, e esse dinheiro virou uma bagunça. Nossa, que bagunça! Exatamente. Mas essa é uma parte, assim, isso é uma coisa pequena. Você pensa nisso em 100 registros, 200 registros, em vários outros, Tem aquele, assim, que eu vi filho que trabalha com os pais, num estabelecimento, fazer essa retirada e esquecer de anotar. Lá no registro do caixa, Ou então fazer uma anotação para depois acertar. Não funciona. E tem uma que é pior ainda. Tem pior ainda. Porque, por exemplo, se você tem um negócio que é de comércio, como é que funciona o negócio de comércio? Vou pegar assim, tipo um exemplo. Distribuidora de autopeça. Você vende o quê? Desengripante, vende borracha, vende amortecedor. Não é que a gente faz até pastilha de freio, Você vende isso, E quando você vende para o mercado global ou mercado local.
E aí quem você atende é seu cliente, é seu querido cliente. Você vai até ele lá, o seu vendedor vai até ele, tira o pedido e traz para você registrar e entregar para ele. Quando você não tem essa matéria-prima, porque você não pode ficar estocando tudo na sua vida, né? Quando você não tem essa matéria-prima, você faz um pedido de compra, em que essa mercadoria chega e é encaminhada para o fornecedor, para o seu cliente, né? Para você atender aquele pedido. Quem é vendedor sabe aquela coisa, o trabalho que é você tirar um pedido e você não entregar ele completamente. É dinheiro que a empresa perde e, poxa, aquilo que você passou horas lá tentando vender, como assim não vai ser entregue? Então você tem que entregar. É nessa parte que você tem que ter o maior cuidado. Por quê? Porque é nessa compra de transferências, eu já vi coisas malucas. Um dia eu estava olhando assim, o que é isso? Um alto-falante que foi comprado. Por quê? Porque um cliente que comprava desengripante, né, para aquela empresa, ele resolveu que queria alto-falante. Como não tinha no nosso catálogo, já é um erro, não tenha porque não é para ter mesmo. Eu, para fazer um agrado para ele, fiz o encaminhamento para entregar esse alto-falante. Ah, beleza, tá resolvido, então passa a bola para frente. Eu pode parar, tá errado. Pode olhar lá na nota fiscal desse cliente. Foi olhar a nota fiscal, estava lá o alto-falante. Depois dessa nota estornada, emitida outra. O que era isso? O transportador da empresa, malcomunado com o comprador dessa empresa, estava desviando mercadoria, dizendo que era para um cliente e era para eles, para o carro deles, para venderem. Você entende, Aline, como uma porta que você abre possibilidades, você não tem regras de certas coisas. Você pode até almejar lucro, mas você vai criar um universo paralelo que vai te afundar e que você não consegue enxergar. E isso acontece o tempo todo, né? Dentro das empresas. Então, o cuidado que você tem que ter, além do dinheiro particular, é a conduta. Se você vende bolo naquilo lá, não adianta você pedir brigadeiro. Um dia talvez tenha, a gente vai planejar isso. Sim. Mas não é porque, meu cliente vai ficar satisfeito. Se ele não comprar de mim, ele vai comprar de outro. Então, se você um dia quer vender para ele, você produza isso, né? Não fica inventando coisa. E dinheiro da empresa, ela chama-se pessoa jurídica porque ela é uma pessoa viva de verdade. Quando você fecha uma empresa, Aline, você machuca não uma vida, um coletivo de pessoas, né? E eu não estou falando só dos funcionários que trabalham nela, são os fornecedores que viviam de você, Claro. Os teus compradores que viviam das coisas que você vendia. Então ela é uma pessoa jurídica que você tem que respeitar a condição dela, né? Eu tenho coleção assim, da história de empresas pequenas, médias e grandes que tinham tudo para dar certo e elas quebraram justamente nessas condições. Então, e aí, né, Daniel, você falando da história da caixa de som ali, é muito, lamentavelmente, é comum. E isso é em qualquer local, né, não é só aqui no Brasil, não, isso é... Mas a gente entra um pouquinho na questão do processo, né, e a questão do sistema. Né? Claro que não temos tempo de aprofundar tanto assim, mas é igual você falou. A questão financeira tem que estar bem delimitada e conhecer o que você está vendendo. Se você vende bolo, não queira agradar e fazer brigadeiro do nada, porque vai sair do teu processo, vai fugir do teu controle financeiro, vai gastar mais tempo do que você consegue gastar realmente. Então, ter claro aquilo que a gente ensina para os nossos alunos lá no começo, qual que é a razão de ser da empresa. Né? Quando a gente fala assim, o que você fabrica? O que você oferece para a tua sociedade? Né? Então, teve até um cliente assim que um dia eu cheguei para ele e perguntei assim, quando é que você vai vender o seu produto? Né? Ele, como assim? Porque tudo que ele me apresentava lá, ele dizia assim, não, eu estou lançando isso, estou lançando aquilo, tudo era lançamento. Então ele tinha um investimento assim que ele comprava material novo, ele comprava matéria-prima diferenciada, ele tinha processos criados ainda e tudo era um portfólio do que ele ia vender. E eu falei para ele assim, poxa, você tem tanta coisa que você vai levar daqui a 3 anos é que você vai começar a colocar produtos no mercado. Não está certo, comece pelo simples. Os melhores, os mais promissores, começaram vendendo brigadeiro na escola. É verdade. A mãe dele fazia, ele levava brigadeiro, no outro dia era beijinho, no outro dia era coxinha. Daqui a pouco o cara tinha uma produção imensa de vários produtos de festas e confeitaria.
E por quê? Porque ele foi aos poucos, ele foi criando e se especializando em cada processo, criando controle, sabendo quanto ele realmente gasta e quanto ele realmente ganha em cada um deles. E não é difícil isso. O que dá para fazer? Dá para você estudar. Vai fazer, você já é formado, vai fazer uma pós em gestão financeira. Né? Tem o nosso amigo Alexandre lá, que tem o curso de gestão financeira, ensina exatamente tudo isso e todos esses segredinhos a mais que o aluno que está saindo da graduação precisa saber para enfrentar esse mercado que está lá fora. Né? E as experiências são incríveis. Tem até uma história assim mais... A gente falou de uma pequena empresa que fazia esses desvios debaixo da cara do dono e o dono não via, né? Mas que às vezes o dono está grande, tão envolvido exato, com a sobrevivência, em apagar um incêndio para conseguir sobreviver, que ele não consegue ver essas coisas. No marketing, na especialidade, até no sorriso do negócio. Mas você pega tinha uma grande empresa, que essa quem pegou foi o meu sócio da época, né? Tinha uma empresa que vou mudar o tipo de produto, porque se eu falar exatamente o que pode criar até... eu não posso contar o segredo, né? É um segredo de consultoria, né? Então, o cara fabricava lá, digamos, travesseiro recheado de espuma, né? Aí esse travesseiro recheado de espuma, ele tinha uma espuma que ele comprava, né, a granel e que enchia o caminhão, né? E quando ele passava tudo automático, eram caminhões grandes, ele passava pela balança e estava lá, 500 quilos de espuma, beleza. E entrava 500 quilos e ele saía vazio, entrava 500 quilos e ele saía vazio. E daqui a pouco eles foram ver, tinha furo na produção, porque entrava 500, mas só tinha 400. O que estava acontecendo? Numa dessas aí, ele não achava, na desistência, ele viu um caminhão chegando para entregar. Ele para lá. Desce do caminhão, todo mundo. Ele não descarregamos, pode deixar aí. Aí ele abriu a porta da cabine e olhar lá. 2 trilhos de trem. Dentro da cabine. Para fazer 100 quilos no caminhão. Mas e cadê a mercadoria que saiu em 500 quilos? Parava no meio do caminho, descarregava 100 quilos da espuma e entregava. Isso acontece o tempo todo, Aline. E está debaixo das nossas barbas. Né? Tem gente que tem 1 milhão de motivos para passar a perna na gente, porque tem filho para criar, ou entre outras coisas. Né? E mal sabe ele que está matando a galinha dos ovos de ouro. Sim, sem dúvida. Que para ele simplesmente só arrumar outro emprego depois, não é bem assim. Quando você cresce com um negócio, você cresce junto. A gente sabe, porque a gente está aqui há muitos anos e você entende disso. Né? E por menor que seja a empresa e por maior que ela seja, os olhos de quem realmente está envolvido no processo financeiro da empresa não pode tirar o olho da planilha. Outra coisa que eu dou a dica, se você quer ser um empresário, se você quer controlar o teu negócio, aprenda a trabalhar numa planilha de Excel, coloca tudo lá, as partes financeiras, para você ver como funciona o teu dia a dia. Qualquer sinalzinho diferente que você perceba, você vai olhar, vai encontrar o problema. Se você deixar para olhar depois que passou 1, 2, 3 meses, é difícil, você não vai encontrar. Eu estava pensando nisso, porque essa relação que você falou para nós, né, Daniel, da empresa, ela pode ir para nossa casa, né? E fazer esse controle das contas de casa também dá trabalho, né? E se a gente trouxer essa relação de um modo muito prático, que a empresa é uma pessoa jurídica viva, como você bem falou, mas se a gente pensar, nós como pessoas físicas também temos nossas contas a pagar e receber, e não são poucas, os boletos sempre vencem, como a gente brinca, né? Então, assim, esse controle tem que ser efetivo, realmente. É verdade. Né? Agora, Daniel, vamos só... A gente está indo para o tempo final, e a gente falou muito sobre a questão do processo e tal. Eu sei que você também tem um curso que aborda algumas situações de tecnologia nos bancos. Qual é o nome do teu curso? E essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é, se o nosso pequeno empreendedor quiser abrir uma conta em um banco tecnológico hoje em dia, é fácil, é difícil? Como é que é? Tudo isso é bem fácil. Né? Por exemplo, hoje, se você se formou há 2, 3, 4 anos atrás, ou 10 anos que seja, o melhor jeito de você se colocar no mercado hoje é fazendo uma pós na Uninter. Não tem como, né? Mas se você ainda não fez a pós, se você ainda nem é da graduação, você não entrou, então você pode cursar gestão financeira ou gestão financeira digital, que a gente chama do curso de blockchain,
criptomoedas e finanças na era digital. Super antenado. Exatamente, porque gestão financeira, ele está dentro da modernidade. Tudo aquilo que tem de novas tecnologias de segurança digital, está no curso. Mas o de blockchain é só tecnologia digital. Então você não trabalha com banco físico, trabalha com banco digital, entre outras coisas. E o que é o banco digital? Aquele que está no celular, né? Não vou citar aqui marcas, porque o pessoal já sabe de trás para frente. A gente não ganhou royalties para isso. Não. Ainda não. Não estão pagando a gente ainda. Mas quem sabe um dia eles paguem para o Uninter, né? É. E a coisa funciona mais ou menos assim. Só te fazer uma pergunta, Daniel. Quando a gente falou do banco digital, é diferente o banco físico tradicional que tem o aplicativo no digital? É diferente, por exemplo, e é uma corrida, né? Por exemplo, antes o banco você tinha uma noção do banco. O banco era um lugar onde tinha uma agência que você fazia procedimentos, tipo pagamentos. Daí ele cria um aplicativo que você passa a fazer esses pagamentos pelo aplicativo, recebimentos, transferências, né? Na era do Pix agora, né, e dos bancos digitais, alguns bancos tradicionais nem existem mais, né? Tem banco tradicional que eu tenho conta desde que eu me entendo por gente, em que eu não encontro mais as agências, elas fecharam, mas ele existe, ele está sólido. Porque ele está correndo atrás em ser um banco digital, né? E ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele tem que se desmontar, se desfazer, para se reestruturar. Então ele tem que recriar o seu conceito, né? E isso, quando os bancos caírem em si, vai ser uma coisa louca, né? Já aviso aí pro bancário, né? Que trabalha hoje nos bancos tradicionais, que está fazendo carreira, está na metade da carreira, corre para a Uninter, porque você vai ter que se formar em blockchain se você quiser trabalhar no seu banco no futuro e também nos novos bancos que são digitais. E o que eles têm de diferencial? Vamos começar por abrir conta em banco jurídica. Já fez isso quando você tinha empresa? Faz tempo, né? É uma coisa assim maravilhosa, que você senta lá, o banco sorri para você, te enche de taxa para você não ter movimentação. Sem dúvida. Porque você acabou de montar a empresa, né? Então você tem um CNPJ, você acha que ele vai te dar, nem talão de cheque, acho que ele não te dava na época, não te formava crédito, né? E só puxava a cadeira para você e servia cafezinho, se você tivesse uma nota fiscal para transformar num boleto e ir lá descontar ele, né? Ou seja, fazer um tipo de empréstimo paralelo. Desconto de título, que a gente chamava, Desconto de título, que a gente chamava, né? É desconto duplicata. É, duplicata, isso mesmo. Já vai um aviso aqui, tá? Se você está começando a descontar o duplicado na sua empresa, você tem um problema. E é um problema bem sério financeiro. Sem dúvida, está adiantando um dinheiro que você não tem. Que você não tem, você nem sabe se o seu cliente, por mais seguro que ele seja, por mais que o banco próprio garanta isso, você não sabe se ele vai pagar de verdade ou ele vai entrar também num problema como você entrou, né? Mas o banco digital, gente, é muito fácil. Você baixa um aplicativo de banco lá, tem vários deles, até para falar assim, ó, tipo, que são fáceis e que são confiáveis. Você tem o Nubank hoje, quem mais? Tem C6. Assim, tem outros assim que eu não indico ainda, porque eu ainda estou estudando esses bancos, sabe? Mas o Nubank, como ele é pioneiro, e tem todos os outros que estão indo atrás, você pode fazer até uma comparação. Mas pega um banco digital desse, você pega o seu CNPJ e vai lá e pede para abrir uma conta jurídica. É fácil? É fácil, gente, é tão fácil que ele vai lá, cria conta para você, manda cartão para você, né? E acabou-se. O que você puder operar é aquilo que você vai crescer dentro do banco. E não existe agência física? Não, para esses bancos digitais, que são só digitais, não existe agência física. E a tendência é não existir agência física em mais lugar nenhum. Quando a gente fala em agência física, olha que interessante, né? Quando a gente estudou para fazer o curso de blockchain, né, de gestão financeira digital, a gente descobriu que uma parcela muito pequena do Brasil tinha acesso a bancos. Uma parcela muito pequena, Aline. Você tem, o que eu posso dizer assim, que 80% da população ou das regiões do Brasil não tinha acesso a banco. O banco mais próximo ficava numa cidade média, que ficava 200, 300 quilômetros de todas elas. E hoje um banco digital está na mão de quem tem celular na mão. E você tem celular na mão, o cara que está lá do Iopoca até o Chuí, e não importa, alguém vai aparecer, vai ter um celular e ele vai ter um banco para chamar dele. Isso é ótimo, né? Essa democracia que a internet trouxe, né? Democratizou acesso ao conhecimento através da educação à distância, a questão bancária, quer dizer, deu acesso a todos, né, Daniel? Exato. E todas aquelas questões assim que eram difíceis, né, que você tentava entrar num clube ou outro, por exemplo,
cashback, pontos, entre outras coisas, que você tem acesso a cartão de débito, acesso a cartão de crédito. Tudo isso se encontra hoje no banco digital sem burocracia. Olha É engraçado porque eu peguei um banco digital tradicional esses dias. Então, no meu banco digital eu tinha assim, eu quero um cartão de crédito, ele é de graça. A conta jurídica nunca foi de graça na física. Você sabe que você paga uma taxa. No digital é de graça. Já melhorou. Mas pessoa física também paga uma taxa, né? Não paga, não é bem assim, né? Vou ter que até passar uma dica para você, né? Se você tem movimentação bancária tradicional hoje dentro do banco e ele te cobra uma tarifa, pode voltar lá e pedir para ele te devolver o dinheiro ou encerrar a cobrança. Ele faz isso, ele não deve. Ele está te oferecendo provavelmente serviço que você não usa, né? Mas ele está te cobrando porque ele acha que ele pode, mas ele não pode. Inclusive, qualquer coisa que você tenha contra o seu banco... Depois a gente tem que falar com o Daniel para tirar essa consultoria, né? Se você tiver algum problema com o banco, você acha que está te cobrando demais, vai lá, abre uma demanda, chama assim mesmo, demanda no Banco Central. Olha, mas não dou 24 horas para o banco resolver todos os teus problemas em relação... Essa chamada mesmo, demanda do Banco Central. Abre uma demanda né, no Banco Central. No Banco Central. Para resolver problema com o banco. E é interessante porque no banco tradicional, para ter cartão de crédito, eu tinha que pagar anuidade. Começa por aí. E daí, para você poder ter pontos, você tinha que pagar mais uma taxa, né? Aí você tem uma série de taxas para isso e para aquilo. E não para, né? Uma coisa em cima da outra, né? Quando eu abri conta no banco digital, acabaram tudo. Você não paga nada. Você só tem que deixar o dinheiro lá, movimentar ele e acabou-se, né? Talvez você tenha que pagar uma taxa, uma tarifa, se você não tem uma movimentação mínima, por exemplo, para ter um cashback ou para ter pontos de vantagem, né? Mas isso é uma coisa delas por elas, né? Tipo assim, eu pagava lá num banco para ter cashback R$90 por ano, em compensação ele me devolvia R$300, R$400, né? Então vale a pena. Vale a pena. E todos esses conceitos que você tem, assim, que você tem que pesquisar e saber o que tá tudo lá no teu banco digital, ele vai explicar em cada detalhe. E os bancos estão todos virando digitais, hein? Sim. Pessoal, vieram me falar aqui que o nosso tempo está acabando, Daniel. Olha só. Viu como passa rápido? Todos os meus convidados que vêm aqui é sempre muito gostoso, passa muito rápido, né? Daniel, acho que um pouco antes da gente encerrar, você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos alunos? Quer falar alguma coisa dos teus cursos? Da minha parte, só tenho a agradecer. Eu agradeço muito, Aline. E a oportunidade de você entender de finanças, gente, é única. Tem gente que nasceu para isso, tem gente que gosta e faz isso naturalmente, né? É aquela condição, por exemplo, um casal, quem cuida das contas é o marido ou a esposa? Quem tem melhor habilidade e maior consciência para mexer nessas contas. Então é ele que vai operar elas. Então se você nasceu para isso ou se você não entende disso, mais ainda, né, é muito importante que você busque uma informação ou busque, né, entender dessas condições. E o melhor jeito é você fazer um curso mesmo, né? Vai se formar em 2 anos em gestão financeira, você vai fazer o curso mais moderno que tem no mercado, né? Ou o curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital, que foi um curso criado pela Uninter, inventado esse nome pela Uninter, que hoje você já encontra em 10 universidades diferentes esse mesmo nome que nós criamos, mas não tem nada igual, né? Nós realmente somos os cursos de gestão financeira e de pós-graduação mais modernos e mais atuais que tem no Brasil inteiro, quiçá no mundo. Sim. Então, vale a pena estudar na Uninter, vale a pena fazer qualquer curso. E olha, é o que eu sempre digo, metade é com a gente, metade é com vocês. Se você vier aqui só para esperar a gente fazer tudo, não vai funcionar. Dá a sua parte, a gente dá a nossa, e você vai sair o melhor profissional do mercado. Ótimo, Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada aí por todo o teu apoio, por compartilhar. É sempre uma aula. Quando eu trago um convidado aqui, para mim é sempre uma aula. Pessoal, e a gente chega ao final de mais um programa Por Dentro da Pós, e eu quero agradecer aí a equipe do estúdio, especialmente ao Kleber, que nos dá todo o suporte, ao nosso pró-reitor, que também permite que esse programa aconteça, ao professor Nelson Castanheira, Daniel, que veio aqui conosco hoje, e eu deixo sempre o meu e-mail, né, da Uninter, que é aline.e@uninter.com. Se você quiser trocar alguma ideia comigo, ou se você quiser sugerir alguma temática, né, quer informação de curso, professora, quero ver, traga alguém para falar sobre tema X,
entra em contato, a gente vai tentar ir buscar o melhor profissional para trazer esse conhecimento para vocês. Pessoal, o programa Por Dentro da Pós, toda quarta e sexta. Até a próxima, abraço, tchau, tchau.